buscando, e Deus ministrou no meu coração isso de novo. Eu falei, preciso levar para a igreja de novo isso. Talvez você já conhece, já sabe de cor, mas algo que Deus quer manifestar no nosso meio, a gente precisa dar liberdade a Ele. Eu queria trazer uma outra mensagem, mas o Espírito Santo começou a falar: volta aqui, cara, volta aqui, né? Está lá em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, uma passagem bem conhecida. Creio que todos já conhecem. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. A minha tradução diz assim na minha Bíblia: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o outro lado oeste do lago, enquanto ele dava despedida ao povo. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Mas naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam forte no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritando de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou na mão de Pedro e levantou. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém? Quem que nunca passou por uma tempestade, por uma turbulência na vida? Quem que nunca teve desafios nessa vida? Eu trabalho com evangelismo, amo evangelismo, gosto de evangelizar. E muitas vezes a gente depara com pessoas que se esfriaram na fé, abandonaram, largaram, e falaram, muitas vezes alguns falam assim: não, cara, quando eu estava aqui no mundo, estava de boa as coisas, fui para a igreja, cara, as coisas pioraram, ficou pior. E eu falei para eles, falei assim: não é que as coisas ficaram piores, apenas foi desvendado, foi tirado aquela cortina. Porque o inimigo da tua alma, enquanto você estava jogando para o lado dele, ele não ia te incomodar. Mas a partir do momento que você reconheceu Jesus como teu Salvador, as coisas mudam, você se torna adversário dele. E quando você vê pessoas pregando o Evangelho, falando: venha para Jesus que os seus problemas vão acabar, que você não vai passar mais por tribulações, é um evangelho falso. Jesus nunca prometeu isso para mim e nunca prometeu isso para você. Jesus fala em João 3:16-33, fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você vamos passar por pelejas, vamos até a volta de Cristo. Eu e você vamos ter muitas batalhas, muitas tempestades ainda na nossa vida. Vamos enfrentar muitos gigantes ainda. Mas eu e você temos uma promessa. Jesus não nos isentou das provações, mas Ele nos garantiu que vai estar em todas elas.
ser forte, ser corajoso, eu sou contigo. Há uma promessa para mim, para você, para nós levantarmos a cabeça diante das dificuldades, diante dos temores que se levantam contra você. Você precisa entender que Deus é contigo. Você precisa entender que Deus vai te fazer vencedor, por mais que as circunstâncias sejam contrárias. E os grandes milagres só se formam no meio das grandes dificuldades. No texto que nós vemos que Jesus deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e irem para outra margem, enquanto ele ia orar, enquanto ele despedia a multidão, e depois ele ia orar sós no monte. E no meio da viagem levantou-se uma tempestade contra o barco dos seus discípulos. E essa não era a primeira vez que os discípulos enfrentavam uma tempestade. Eles já enfrentaram uma tempestade já. Mas a questão agora, a diferença é que Jesus não estava no barco. A primeira tempestade, Jesus estava deitado na proa dormindo. E quando chegou a tempestade, eles se apavoraram. Eles foram lá gritando: Jesus, não se importa que padeçamos, acorda. E Jesus olhou, acordou, viu aquele enfermo, todo mundo, desesperado. Ele repreendeu a tempestade, houve uma bonança, e ele falou: por que são tão tímidos? Mas agora Jesus deu uma ordem para eles, e essa é a primeira lição que eu quero extrair desse texto: que eu e você, mesmo dentro de uma obediência a Deus, vai se levantar tempestade contra nossas vidas. Jesus deu uma ordem para eles: quero que vocês entrem no barco e vão para outra margem. Foi uma ordem que Jesus deu. Talvez você está aí, está andando corretamente, está buscando fazer as coisas corretas, fazer as coisas decentemente, porque você agora é um cristão, você se tornou agora, a minha mentalidade é outra, meu estilo de vida é outro, eu preciso mudar, eu estou fazendo o correto, e daqui a pouco começa a vir aquele turbilhão de lutas, aquele turbilhão de coisas, aquele turbilhão de propostas para fazer você sair do propósito de Deus, fazer você entrar numa desobediência. Se o Senhor falou para você, vai, é para você ir. Se Deus falou que é para você permanecer, é para você ficar, entra na obediência. E quando você está debaixo da obediência, meu irmão, o inferno pode se levantar, você vai prevalecer. Há uma esperança para mim, para você, sobre isso. Eu e você, nós lutamos, nós pelejamos por um exército que nunca perdeu. O exército de céus, o exército de Jesus, nunca perdeu para Satanás. Muitas vezes alguns têm uma mentalidade que o diabo é um ser muito forte, que está com um cabo de guerra com Jesus, assim mais ou menos, e as almas estão ali, e ele está puxando para cá, e Jesus puxando para lá. Não. Para você ter uma noção, um menor dos anjos do Senhor, ele pode prender Satanás. Deus nem vai pelejar com ele. Se você ler Apocalipse, você vai ver que foi um anjo que foi lá e vai mandar. Nós vamos estar de camarote junto ali. Então entenda que as coisas que Deus tem para a tua vida, quando você está debaixo da obediência, vai se levantar a tempestade sim, mesmo você estando na igreja certinho, fazendo correto, as coisas vão se levantar contra a tua vida sim. Isso nunca vai te exaltar, isso nunca vai fazer você ficar isento das provocações que o mundo vai se levantar contra a tua vida. Isso não vai deixar você isento das enfermidades, porque muitas vezes o inferno vai se levantar de tal maneira que ele vai usar pessoas, não que aquela pessoa, mas Deus pode, o inimigo pode usar a vida daquela pessoa para querer tirar você do propósito de Deus. Às vezes você está na tua casa e às vezes as circunstâncias, por causa de não vigiar um familiar, Satanás usa a boca dele para tentar trazer uma palavra para te derrubar, para trazer uma palavra de desânimo para você. Muitas vezes você está no teu colégio, você está no
no teu trabalho, Satanás pode usar uma pessoa para querer trazer uma palavra de maldição para a tua vida. Eu estava num aniversário, eu estava com a minha neta, e minha netinha pequena, brincando, correndo para lá e para cá, e eu cuidando dela, né, que ela nunca sai comigo, então era a primeira vez que ela estava saindo sozinha comigo, eu que estava responsável. E eu já sou chato com meus filhos, né, quando eles eram menores, eu já era. Eu imagino agora com a neta, né? Eu falei, cara, eu tenho que entregar inteiro o negócio. E ela brincando, correndo com um lado e com o outro, e ela sempre disse, eu não deixo de ficar descalço, só que dei uma marcadinha quando eu vi ela estava descalço. Eu vi ela descalço, falei, cara, ela está descalço. Eu falei, Alicia, fui correr atrás dela, ela foi correr de mim, ela escorregou, estava de mim, ela deu com a boca no piso assim, pum, quebrou o dentinho dela, teve cortezão na boca dela, quebrei. Mas um pouquinho antes disso acontecer, chegou uma pessoa para mim, eu cuidando dela. Não adianta você estar cuidando, não adianta ele jogar só uma palavra. E quando ela lançou aquela palavra assim, me deu um ruim assim, eu falei, credo, palavra, né? Mas eu podia ter feito, não aceito isso. Eu falei, não vou vigiar mais. E nem repreendi nada. Quando minha neta caiu, aquela palavra veio no meu ouvido. Eu falei, Cardinho, em nome de Jesus, isso aqui não vai estragar meu dia, isso aqui não vai estragar o dia do meu. Porque gemi na boca dela, liguei para minha filha, falei, daí ela chegou em casa, já contou tudo, a minha netinha contou tudo o que aconteceu, e virava no X9. E minha filha, não acontece daí, né? Mas está entendendo que muitas vezes Satanás vem usar algumas situações para querer tirar a tua paz? Talvez você está se arrumando para vir para o culto da igreja, para vir louvar a Deus, e daqui a pouco ouvir aquele turbilhão na tua casa, começa quando ouvir, está aquele brigueiro, ninguém quer vir para a igreja mais. Os vizinhos olham, meu Deus, estou indo para a igreja. Está percebendo? Que muitas vezes o inimigo tenta tirar você do propósito, da obediência. Está percebendo que muitas vezes você está trabalhando na igreja, está fazendo as coisas corretas, e daqui a pouco do nada, aquela desavença no ministério, com os irmãos da fé, porque às vezes um não vigiou, o inimigo jogou uma seta e ali inflamou tudo. Então eu e você precisamos entender que as tempestades vão se levantar quando nós estivermos debaixo da obediência. Quando você estiver servindo, fazendo a obra de Deus, Satanás vai se levantar sim, porque ele não quer que você se envolva, ele não quer que você se relacione, ele não quer que você ganhe almas, porque o projeto dele é destruir a família, é destruir o relacionamento da igreja, ele quer destruir o corpo da igreja. E eu e você fazemos parte desse corpo, eu e você somos membros desse corpo. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Temos que estar ligados. Permaneça na obediência, pois quem chamou você é fiel e justo. Ele nunca abandonará, nunca vai nos abandonar, nunca. Sempre vai estar comigo e com você. E eu e você vamos chegar na outra marcha. Se mantenha na obediência. A segunda lição que eu aprendo é que temos dois tipos de pessoas dentro da igreja. Porque aqui, esse milagre aconteceu, foi para os discípulos, não foi para as pessoas lá, para a multidão, foi para os discípulos. E a Bíblia, você vai olhar que ela sempre vai colocar dois tipos de pessoas, sempre a multidão e os discípulos. Mas agora que houve uma peneiradinha um pouquinho mais forte. Aqui a gente vai ver dois tipos de pessoas: os que veem o sobrenatural e os que vivem o sobrenatural. No mínimo ali naquele barco tinha 12 pessoas,
porque eram 12 discípulos. No mínimo, eram os 12 que estavam ali, né? Do baixo. Mas quantos que andaram sobre as águas? Apenas um. Então, no mínimo 11 estavam olhando o sobrenatural, vendo Jesus vindo sobre as águas. Mas apenas um viveu o sobrenatural, que foi Pedro, que se lançou naquelas águas. Está entendendo? Está entendendo que as tempestades vão nos revelar se eu e você podemos viver o sobrenatural ou apenas ver o sobrenatural? A tempestade já vai me dar a oportunidade de viver o sobrenatural. E eu tenho visto isso de uma maneira tão grande na minha vida. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu pude perceber o quanto Deus é bondoso, o quão milagroso Ele é na minha vida, da onde que eu estava, aonde que Ele está me colocando e da onde que Ele vai me levar. Eu posso contemplar, você também pode ver isso. Talvez você não percebeu, talvez você está contemplando o milagre na vida do outro, talvez você está falando do milagre que aconteceu na vida daquele, talvez você está como aqueles 11 no barco, só está vendo o sobrenatural dentro da igreja, aquele mover de Deus, e você só está vendo, você não está participando. E hoje Deus está falando para mim e para você: venha participar do sobrenatural. É no momento dessa tempestade que você precisa dar os passos de fé. É nos momentos da dificuldade que você precisa se prevalecer, se engrandecer e falar: eu sei quem está comigo. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe que você tem um Deus poderoso. E é sempre assim, meu irmão. É nesse momento que eu e você podemos desfrutar disso. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ter uma vida de rotina. A pessoa que vê só o sobrenatural, a vida dela é comum. Ela só sabe falar do testemunho do outro. Então, agora quando eu e você estamos dentro de uma tempestade, eu quero que você entenda que é uma oportunidade para você viver o sobrenatural de Deus. É tão legal você saber que tem coisas que você... É legal depois que passa, né? Mas olha, você está ali, é complicado, mas eu quero que você olhe à frente do que você está passando agora. Eu quero que você mentalize agora, visualize já você lá na frente, vitorioso dessa situação. Porque a fé, ela sempre vai se encontrar na nossa condição. Você nunca vai ter fé numa condição favorável, você vai ter fé numa condição extrema, que está dificultoso. Naquele momento você está passando uma situação financeira, você está devendo, você está perdido, meu Deus do céu, não sei como pagar. Mas a tua fé faz olhar você lá na frente: opa, Deus vai me dar caminho para eu poder quitar isso aqui. Isso aqui não é minha condição. Talvez você está passando por um momento de enfermidade e você está falando: eu estou assim, a minha saúde está assim, eu não estou conseguindo. Mas se você agora tem um passo de fé, você olhar com um passo de fé, você vai lá na frente: opa, eu estou me vendo curado lá na frente. Eu estou me vendo curado lá na frente. Talvez você está olhando a tua casa arrebentada, o teu casamento arrebentado, a tua condição nesse momento é difícil, você está quase se separando do teu esposo, você já não consegue mais conversar, olha, não há mais um relacionamento de casal entre vocês, são dois pitbull dentro de casa. Mas se você parar e olhar com os olhos da fé, você vai olhar lá na frente do teu casamento restaurado, a tua família restaurada, você vai olhar lá na frente dos teus filhos restaurados. Por quê? Porque nós não vivemos o que os olhos veem. Nós não vivemos porque esse olhar humano para as coisas. Não, a gente olha por o impossível, para as coisas além. Isso aqui é momentâneo, logo vai passar. E eu sempre tenho isso no meu coração. Eu sempre trago isso para mim, porque eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus vai me honrar nas minhas orações. Eu não sei se vai ser rápido, eu não sei se vai ser demorado, mas eu sei que Ele vai honrar. Eu permaneço na posição e dando os passos de fé. Muitos sabem da situação que eu passei há poucos tempos com minha esposa. Do nada, em casa conversando, dando risada, fomos deitar. Eu fui deitar, fico um pouquinho assistindo com meu filho. Daqui a pouco, bum! Ela entra no quarto, grito, eu levanto, tudo espavanado,
madrugada. Ela foi para um lado, eu fui para o outro, e depois só fui encontrar ela entubada. E o médico falou para mim, ela só tem 2% de chance de vida. Do nada a tempestade aparece. É do nada essa tempestade vem na nossa vida, do nada. É naquele momento que você às vezes está em casa comendo e toca o teu telefone e vê uma notícia ruim, um falecimento. É do nada você está ali trabalhando, daqui a pouco o chefe vem e fala, vem aqui, passa aqui para RH. É do nada que as coisas acontecem, é do nada que você levanta essa tempestade. Mas é isso que eu e você precisamos entender, que é nos momentos de tempestade que nós temos um Deus poderoso. É nos momentos de tempestade que nós precisamos olhar para aquele que está vindo. Talvez tem muitos que estão ancorados naquele barquinho, porque tem duas situações: ou Jesus está no teu barco, ou você precisa ir buscar Jesus para trazer para o teu barco. Nós temos duas condições, porque muitos estão dentro do barco da desculpa. E aqui nós estamos com homens que estavam no barco da desculpa. Jesus não estava no barco deles, mas eles estavam ali no barco da desculpa, queriam aquela segurança, uma falsa segurança. Eles iam afundar. Se Jesus não estivesse ali, se Jesus não chegasse ali, eles iam a pique. O barco da desculpa são muitos. Para ele é fácil, ele é pastor. Para ela é fácil, ela é filha de pastor, ele é filho de pastor. Não, para ele é fácil, o pai dela é bem de vida, não, para ele é fácil, é muito fácil, os filhos dele, olha que bênção que são. Para ele é fácil servir a Deus, para ele é fácil isso, para ele é fácil aquilo. Os barquinhos da desculpa, a gente sempre tem muitos ancorados e deixam de dar passos de fé e ver milagres grandiosos em suas vidas, porque estão presos nesse barquinho da desculpa. Esse é o terceiro passo, o terceiro é o problema. Não fique preso nos barcos da desculpa. Tenha passos de fé. Os passos de fé nos garantem esse viver o sobrenatural de Deus. E quando eu recebi aquela notícia que a minha esposa só tinha 2%, o cara falou, ele falou, o negócio é o seguinte, ela está sendo entubada, ela fez a cirurgia, a nossa parte nós fizemos, mas agora não tem mais o que a gente fazer. Ela só tem 2% de vida e nós demos 24 horas para ela. Se ela reagir, vai ficar com muitas sequelas, mas é difícil. Todos que nós conversamos, a grande maioria das pessoas que nós conversamos que romperam o estômago e foi contaminado com suco gástrico, morreram. Todos, eu tinha minha prima que na minha família faleceu há uns 3 anos atrás. E Satanás vem querer jogar isso na tua memória, essas coisas, só coisas ruins. E naquele momento eu estava ali falando aquilo lá e o inimigo já veio jogar semente. Já era. E eu estava já querendo me abater. E de repente chegou uma pessoa. E essa pessoa chegou para mim com a mão assim, Jefferson, a Michelle já era. Eu acabei de receber a notícia ali embaixo. Falei com o médico, Michelle já era. Eu olhei para ele e falei, não, cara, não. Nós recebemos as mesmas notícias. O médico falou comigo e depois falou com ele. Nós já recebemos a mesma notícia. E ele veio para mim, desfigurado. Já era. Eu olhei para ele e falei, não. Se tivesse 0,1% a chance. E se fosse 000, ainda tinha chance, porque o Deus que eu sirvo ressuscita, aleluia. O Deus que eu sirvo faz milagres, ele faz o morto trazer a vida. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Isso tudo está nas suas mãos, tudo está sob o seu controle. E eu olhei e falei, não, há uma promessa sobre a minha vida. E eu comecei a falar, não. Deus tem uma promessa sobre o meu casamento, Deus tem uma promessa sobre a minha casa. E eu falei para Deus, Deus me traz à memória aquilo que me traz esperança. Não permita que Satanás venha com esses engodos agora. E eu comecei a recitar versículos bíblicos na minha mente. Comecei
me fortalecer. Eu sei que Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para Michele, Ele tem promessa para minha família. E comecei a declarar palavras de vida. Liguei para os intercessores que eu conheço. Falei, por favor, me ajudem em oração, coloca nos grupos aí, levanta um pessoal de intercessão que eu sei que é de oração, e assim foi espalhando. Eu sei que tinha muita gente, mas muita gente orando para Michele, tanto aqui no Paraná, como no Brasil, como fora do Brasil, tinha muita gente intercedendo, orando pela vida dela. E os médicos não sabiam explicar a melhora dela. Hoje ela está em casa, se recuperando já está começando a voltar às atividades da igreja, já está fazendo agenda, já está fazendo as coisas, já está brigando comigo de novo. Saudade. Você está entendendo como é bom você entender, você ver os milagres, você ser parte daquilo sobrenatural, você ver o agir de Deus, você ser um instrumento de Deus ali. E naquele momento que eu estava com os olhos baixos, esperando uma notícia dela para sair da cirurgia, estava na UTI, daqui a pouco saiu uma senhora chorando que perdeu o familiar dela, e era em prantos e em belo, e eu olhei aquela situação, a mulher sentou do meu lado com toda a família gritando. O Espírito Santo vai lá e consola, ora por ela. Eu falei, mas como que eu vou orar? Como que eu vou consolar se eu estou arrebentado aqui por dentro, Deus? Como que eu vou falar uma palavra de esperança? Porque a minha esposa está prestes a morrer. Mas eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença para os familiares. Eu posso orar por ela? Eu sou pastor. A família disse, não, pode sim, pode sim. Eu cheguei naquela senhora e falei assim, eu sei que nenhuma palavra que eu venha falar nesse momento vai tampar esse buraco no teu coração. Mas eu quero te dar um abraço do Espírito Santo. Eu quero te dar um abraço do Espírito Santo e eu quero que a senhora saiba que Ele está com a senhora nesse momento de luto, de perda. Ele está com a senhora. Eu dei um abraço naquela senhora, assim, fiquei abraçado com ela, ela soluçando. Falei, pode chorar, chora. E depois orei. Aquele escândalo, aquele terreiro passou. Ela só ficou chorando, mas aquele escândalo que estava dentro do hospital cessou. E quando eu terminei de orar para ela, eu vi essa cena, o camarada chegando, Jefferson, já era. Michele já era. Peguei esse treinar, filho do cão, mensageiro do ferro. Não é não. Deus tem propósito na minha vida, na minha família. Não é hora não ainda. Então você tem autoridade. E Pedro teve a oportunidade de dar um passo. Os outros ficaram olhando, mas Pedro saiu. E assim, meu irmão, quando você está naquele momento de medo, naquele momento, dá o passo de fé. Fala, Deus, eu não tenho coragem, mas mediante a tua palavra, Pedro falou, se é o Senhor mesmo, que eu possa ir aí. Jesus falou, o que para ele? Venha. É o que ele falou para você e para mim, venha. Que tempestade que você está passando, que luta que você está passando, Ele está falando, venha, continue, venha, vamos. Ainda há propósito, ainda há promessa na tua vida, ainda há promessa na tua casa, ainda há promessa para você no teu ministério, sim. Venha, ainda Deus tem cura para a tua casa, sim. Ainda há milagres para você, sim. Jesus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Ele continua operando milagres. Ele quer continuar operando milagres na tua vida. Mas Ele falando, venha, saia desse comodismo. Você está vendo a tempestade assolar o teu barco e você está deixando ele afundar. E você não está procurando ajuda. Você não está clamando para Ele. Mas Ele está falando para você, me chama. Quando Pedro saiu, ele começou a olhar as adversidades. Começou que bem, mas as adversidades sempre vão se levantar. No momento que ele afundou, ele gritou, socorro. Jesus não veio correndo para ajudar ele. Você vai ver Jesus correndo, desesperado para levantar. Não. A palavra diz que Jesus só estendeu a mão. Talvez você está achando que
dele, falando: não dá, eu já fui longe demais, já fiz muita coisa errada. Jesus está falando para você: não, só clama para mim que eu estou no monte e levanto novamente. Você é meu, foi pago um alto preço por tua vida, o sangue foi derramado naquela cruz por você e por mim. E todas as vezes que eu e você escorregamos, toda vez que eu e você caímos, nós temos um advogado fiel e justo que está ali intercedendo por nós. Basta você se arrepender, basta você ter um coração quebrantado e falar: Deus, me perdoa, me ajuda, socorro. Ele vai estar com a mão estendida, vai te levantar novamente. Meu irmão, traz à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Orabás, encantarabás. Você precisa trazer novamente à tua memória aquelas coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor fez na tua vida. Talvez você já esqueceu, talvez por causa da tua rotina de caminhada, de fé, talvez essa rotina que você teve, uma vida apenas religiosa, você esqueceu dos milagres que você já viveu. E agora está se tornando apenas um espectador de milagres, está deixando de viver novos milagres, está deixando de viver o sobrenatural na tua vida. E hoje Deus está te chamando: venha viver o sobrenatural. Se coloque em pé, meu irmão. Se coloque em pé. Deus tem promessas para a tua vida. Feche teus olhos. Eu não sei que caminhos que você estava andando, eu não sei que tempestades que você está enfrentando, mas eu sei que Deus é fiel. Mas eu não sou nem cristão ainda, estou chegando agora, eu não conheço nada. Foi assim que Jesus me chamou. Foi num momento de tempestade, no momento em que eu estava naufragando, Ele falou para mim: vem que eu vou te ajudar. Eu não vou te isentar dessas tempestades, mas eu vou passar com você nessas tempestades. E Ele está falando para mim e para você nesta noite, que Ele quer passar com você. Porque quando Pedro foi socorrido por Jesus, quando eles voltaram para o barco, a tempestade passou. Talvez você precise levar Jesus para o teu barco, para a tua casa novamente. Talvez tenha uma tempestade muito grande lá, e você precisa levar Jesus lá para acalmar essa tempestade. Talvez é no teu trabalho que está uma grande tempestade, você precisa levar Jesus lá para acalmar. Eu não sei qual que é a área da tua vida que você precisa trazer Jesus, mas hoje Ele está aqui e Ele quer te ajudar. Eu não sei que caminhos que você está andando, mas eu sei que Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para fazer um milagre na tua vida que você precisa. Basta você crer. Creia que você verá a glória de Deus. Creia que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Não vai ser apenas mais um culto, não. Vai ser um culto transformador. Que talvez o teu vizinho é apenas mais um culto, mas para você não. Hoje é dia do teu milagre. Hoje é o dia que você viveu o sobrenatural de Deus. Confessa a Ele agora, fala: Jesus, eu preciso do teu milagre. Esse momento você abre o teu coração e fala para Ele agora: não olhe para mim, eu não tenho o que te dar, eu sei que é lá no céu que pode manifestar, e Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu íntimo. Então é você vai falar para Ele agora, olhe para Ele e fala: Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque as coisas estreitaram. Eu estava tentando levar da minha maneira, do meu jeito, eu estava tentando fazer escondido, eu estava tentando fazer, mas não dá mais. Eu estou sucumbindo. A tempestade me pegou agora. Eu estou sozinho. Onde eu olho, vejo as ondas se levantando contra a minha vida, tentando me afundar. Mas eu quero hoje ser socorrido pelas tuas mãos. Ergue as tuas mãos. Ergue as tuas mãos, que hoje você vai sentir Jesus te pegando pelas tuas mãos, trazendo o teu milagre, a tua cura. Hoje você vai ver o manifestar de Deus de uma maneira poderosa. Ora, e cantarabás, e cantarabás, surabadate, e decantarabás, surabadás. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece. Orabá, decantarabás, o Senhor sabe as dificuldades, as lutas que cada filho teu tem aqui, Pai. O Senhor sabe as tempestades que estão enfrentando, mas eu creio que o Senhor onde está visitando.
tirando esses náufragos, está trazendo novamente para o barco da vida. Aquele barco da desculpa ficou lá para trás, e eis que o Senhor faz tudo novo, quando o Senhor coloca os teus pés dentro do nosso barco, a bonança, a tranquilidade, a prosperidade começa a trabalhar agora, Deus. Onde estiver um coração contrito, quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a mudar, eu oro para que o Senhor toque agora com brasas vivas do teu altar. Seu milagre precisa ser no seu corpo, uma cura agora. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus.